Em estúdio, para analisar os destaques do dia, está João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Começando por esta realidade espanhola, parece que desde a última, e já vamos a uma notícia que foi conhecida esta manhã, mas a primeira questão que te coloco é, parece que desde a última semana a probabilidade de Espanha vir a precisar de ajuda externa aumentou? A probabilidade, penso que se mantenha muito próxima do que hoje, comparado com o que há uma semana. O facto de os políticos espanhóis terem que o assumir, ou pelo menos parcialmente, aí já nos parece mais evidente. Mas é óbvio que aos níveis a que a dívida pública espanhola estava a atingir, basicamente, mais uma vez, é o sinónimo da pressão dos mercados, juntamente com as questões dos problemas na banca espanhola e todas as notícias que nós estamos a ver, foi mencionado agora há pouco até a questão da fuga de capitais, só aponta para uma situação. E para além disso, mais uma vez, a questão da banca em si, que precisa de injeções de capital bastante substanciais, só poderão ser feitas de uma forma, a não ser que Espanha beneficiasse de algo que os outros países não beneficiaram. Quer dizer, isto parece praticamente evidente que isto é uma questão de mais dia, menos dia, mais semana, menos semana. Quando temos um Ministro das Finanças, e era essa a notícia que foi conhecida esta manhã, quando temos, e dizia-te, um Ministro das Finanças de um país a dizer que o acesso aos mercados foi vedado, foram as palavras de Montoro esta manhã, parece que é a machadada final para esse cenário que nas entrelinhas disseste, e é como todos temos seguido, o eventual ou provável pedido de ajuda externa de Espanha. Sim, com certeza. E potencialmente, não sei o que é que se poderá passar, se nos lembrarmos até da nossa própria situação aqui há algum tempo atrás, até do ponto de vista político, no partido que está no poder, pode haver, agora estou a especular, como é óbvio, poderá haver divisões a nível de opinião, faço já ou não, foi a nossa própria experiência, pelo menos é o que se diz, com lados do próprio governo a apontarem para um lado ou para o outro, porque este comentário do Ministro das Finanças espanhol é um contrassenso com o que o Primeiro-Ministro tem vindo a dizer, por isso. Mas com certeza, isto já são basicamente membros do governo a assumirem publicamente que algo tem que ser feito, e esse algo é o acesso a um apoio. Temos as agências de rating também já, como que, apesar de não ser novidade, anteciparem também já alguns movimentos. A Fitch, por exemplo, cortou o rating às regiões autónomas do país. É também outro dos sinais de alarme na economia vizinha. Parece que poderá surgir esse pedido, mesmo que seja mais direcionado para a banca e mesmo que seja com contornos diferentes das ajudas que recebeu Portugal, Grécia e Irlanda. Parece que poderá surgir antes do verão. Vimos aqui uma reportagem há pouco com uma semana, semana ser, o facto desta semana ser decisiva para a Espanha porque vai ter que se financiar nos mercados. Temos esta declaração agora. A questão é que, e olhando para as IL que se aproximaram na última semana dos 6,5%, resta saber até onde é que o governo espanhol está disposto a pagar. Exato, eu acho que vai ser uma combinação de fatores. Vai ser um pouco a experiência futura e muito próxima de ir aos mercados, e vai ser também a situação de se verem novos problemas ou levantarem-se novas questões nos balanços dos bancos, e também os novos números que irão aparecer a nível da fuga de depósitos de Espanha, porque isso sim é alarmante, e penso que nessa altura não poderá ser feito, não haverá alternativa a um pedido de ajuda, porque esse é um problema que em Portugal, por exemplo, não se passou. Comparativamente, se compararmos Portugal com Espanha e com a Grécia, não houve uma fuga de depósitos, houve uma relativa confiança. Pode haver críticas a nível político, etc., mas a verdade é que até aumentaram os depósitos em Portugal. Que pelo menos criou uma aparente noção de estabilidade, e a própria banca, apesar de ter as suas questões também, a banca portuguesa, tanto a nível de financiamento como a nível de capital, e agora, pronto, e com as notícias horas atuais da injeção também de capital, não há a mesma situação que há em Espanha. E em Espanha isto é algo que é insustentável. Quer dizer, este tipo de 100 mil milhões nos últimos 3 meses, quer dizer,
E a verdade é que, de alguma forma, e ainda não tive a tua opinião a respeito, parece que a forma escolhida para auxiliar o Bankia, pelo menos aquela que seria a primeira solução, que era a troca de obrigações do Tesouro por títulos, que depois o próprio Bankia usaria essas obrigações junto do BCE como colateral, parece que essa seria a melhor solução. Sendo que depois, não sei se te lembras, tivemos aquela confusão, o Financial Times lançou uma notícia dizendo que o BCE estava a opor a esse plano, o BCE disse que não foi consultado a esse nível. Mas olhando para esta estratégia, para esta troca, parece que é possível, uma vez que, direto ou indiretamente, o BCE estaria a financiar diretamente o Estado espanhol, através aqui de uma Quer dizer, transação. se é possível ou não, teoricamente não deveria ser, mas eu digo teoricamente porque também vemos que na Europa as regras têm sido a vir, são adaptadas consoante o contexto e consoante o momento. Mas isso, mais uma vez, estamos a falar do Estado espanhol de estar a procurar uma forma ou outra de não estar a ir levantar mais dívida cá fora precisamente para esse ponto, mas indiretamente ir buscá-lo ao Banco Central Europeu, que é algo que desde o início sempre, além de estar dos estatutos do BCE não poder financiar diretamente Estados soberanos do euro, isto basicamente é um pouco um truque, eu chamaria um truque. Porque na prática é isso mesmo que estaria a fazer o BCE, financiar diretamente. Diretamente, completamente. E é isso que o Estado espanhol, mais uma vez, quer fazer e penso que os outros não irão suportar por dois motivos. Um é uma quebra substancial da fundamentação e dos estatutos do Banco Central Europeu, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, os outros bancos que também já foram apoiados, onde se inclui Portugal, também poderiam questionar o porquê de Espanha ter um tratamento diferente. Exato. Olhando para outra questão, que análise é que fazes do discurso de Merkel quando diz que Espanha é que tem que decidir se precisa de ajuda? Começa a faltar aqui alguma paciência à chanceler alemã? Olhando para as oposições que tem criado, olhando para os auxílios já à Irlanda, à Grécia, a Portugal, agora a iminência de Espanha até dos Chipre, parece que de alguma forma... Isto é um bocadinho, eu acho que tudo isto era expectável, mesmo para os alemães, que do risco de contágio de uma forma mais lenta ou mais acelerada, mas que não parece que seja uma grande surpresa, precisamente pela evolução da economia espanhola. A situação económica ou financeira espanhola não era nenhuma surpresa. A questão em si, essencialmente também da banca espanhola, não parece ser a grande surpresa. Agora estamos aqui a falar de questões políticas, essencialmente, mais uma vez, porque muitas vezes, quando temos estas conversas ao longo dos últimos 12 e 18 meses, acabamos sempre por falar de questões de políticas e opiniões e muitas delas são sinónimo de alguma quebra ou falta de confiança entre as entidades, entre os países europeus. Olhando para a questão europeia, ontem foi anunciada, pelo menos a chanceler alemã falou na criação de uma supervisão bancária europeia. Parece que chegou esse momento. Há muito que se falava numa entidade ainda maior do que a própria EBA, que pudesse mesmo controlar as instituições. Pode ser uma das soluções ou uma das prevenções para crises futuras? Tudo o que seja regulação, obviamente, pode ser sempre um fator de prevenção. Mas, mais uma vez, estamos a cair naquilo que eu digo sempre, que é um pouco de fuga para a frente, e quando não é fuga para a frente são side shows, são coisas que nesta altura não vão resolver. As notícias são largadas para dar mais alguma confiança. Obviamente que a confiança só acontece depois de qualquer uma nova entidade provar que é capaz de fazer algo. Mas teoricamente sim, teoricamente a minha resposta é que, quer dizer, mais regulação, é que não é mais regulação, tem que ser boa regulação, porque mais regulação muitas vezes funciona, tem um efeito perverso e tem um efeito totalmente negativo. Se for boa regulação, porque uma nova entidade com mais poderes ou não, parece-me sempre positivo. O Fundo de Resgate Permanente, ou o Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira, parece que deveria ser, à semelhança do que defendeu ontem Olli Rehn, deveria ser usado para recapitalizar a banca. Angela Merkel continua a dizer que não, continua a ficar cada vez mais isolada a este nível, mas poderia ser uma solução.
Quando falamos da banca, do problema da banca, e aqui aplica-se também a questão, podemos usar o exemplo português ou o exemplo europeu, qualquer um deles, porque o problema é fundamental, estamos num novo paradigma. E a banca tem grandes dificuldades em financiar a economia. E por mais estímulos, políticas que existam, principalmente agora num cenário de contenção como estamos a viver, sem uma banca saudável, parece muito difícil, não queria dizer a palavra impossível, porque não é impossível, mas parece muito difícil, muito complicado. As economias param. Que as economias cresçam. E temos vários exemplos, até históricos e até já estudados e com conclusões, no norte da Europa, na Argentina, no Japão. O Japão até é uma questão recorrente da questão da banca e dos problemas que a banca tem e o seu impacto direto que tem na economia. Quanto à capitalização ou não, a capitalização para mim é fundamental para manter os níveis mínimos de sustentabilidade de um banco. Mas não é o único, essencialmente estamos a falar de outros fatores, tem que ter um business model que funcione e tem que existir funding. Senão vamos cair um pouco naquele conceito que só foi criado nos anos 80 dos bancos zombie. Basicamente estão ligados nos cuidados intensivos, estão ligados a uma máquina e funcionam pura e simplesmente porque ou têm acesso de capital em determinado momento e a seguir têm uma torneira de funding noutro momento e funcionam assim. E não é esse tipo de banco que vai apoiar a economia e muito menos ajudá-la a crescer. Parece que ficou provado que, e quando se fala no facto de não haver contágio de que apenas a Grécia é que é a ovelha negra do rebanho, mas a verdade é que tivemos outros países auxiliados, outros problemas, por exemplo, e porque falávamos da banca noutros países, por exemplo, além da Grécia tivemos também a própria Irlanda e agora o Chipre. Também surge um país mais pequeno, mas que também surge nesta corrida à ajuda externa e que vem complicar também as contas, embora estejamos a falar, e os montantes estimados são de cerca de 1.800 milhões para já, pelo menos para o segundo maior banco do país, mas a verdade é que temos aqui, eu diria, um falhanço na banca europeia. Eu diria que não é só na banca europeia. E o falhanço, pura e simplesmente, estamos a falar mais uma vez da questão de, na minha opinião, o paradigma, o business model atual da maior parte da banca tem que ser alterado. Porque as coisas pura e simplesmente assim não funcionam. A não ser que me esteja a escapar algo. O modelo de negócio que a banca tinha até 2008, 2009, houve bancos que conseguiram manter durante mais algum tempo, por simplesmente está em risco. E porquê? Estamos a falar dos acessos aos mercados de capitais. Por simplesmente secaram. E os acessos, por simplesmente, agora baseiam-se em linhas de financiamento, o Banco Central Europeu. Se há questões de capitalização, a maior parte dela tem de vir dos Estados. Por onde é que deve passar a nova estratégia da banca? Bem, Ou que modelo é que poderia ser utilizado? O que se está agora a apontar é para várias soluções, uma delas uma banca mais tradicional, que é isso que a banca portuguesa está a ser forçada, ou melhor, tentei retirar a palavra forçada, mas é mesmo essa palavra. Quando dizes até com tradicional, recorrer novamente aos depósitos... Por simplesmente, não só isso, porque basicamente o exercício de desalavancagem que a banca portuguesa, a banca europeia em geral e mundial, mas essencialmente a banca portuguesa, porque está a ser forçada pelo acordo com a Troika, basicamente o que vai condicionar é que a banca fique uma banca mais pequena, talvez mais ágil, potencialmente, mas muito mais pequena e apenas dependente em grande parte dos depósitos. Mas isso depois cria outro tipo de questões, porque se me perguntarem, então, mas quando chegar a essa altura, então os bancos podem novamente crescer e dar apoio à economia. Não vejo como, porque nessa altura ficam pequenos e ou estão basicamente a fazer a reciclagem do que já existe, ou para dar novo financiamento têm que se alavancar novamente. Por isso também não vejo como é que isso seja uma solução. E é o mote ideal para entrarmos na banca portuguesa, João. Parece que estes aumentos de capital, estes recursos à ajuda do Estado, anunciados ontem já pelo BCP, 3 mil milhões, o BPI também pediu 1.000 milhões, ou vai pedir 1.000 milhões, vão servir, e agora volto a colocar-te a pergunta, mas do outro lado, vão servir para dar alguma força
à economia real, sendo que essa parece ser uma das armas utilizadas pelos banqueiros. Este dinheiro, pelo menos, vai ajudar não apenas a atingir os rácios necessários e impostos pela EBA e pelo Banco de Portugal, mas vai servir também para pôr de novo a economia a trabalhar. Parece-te que vai ser esse o cenário? A parte dos rácios, pelo menos, parece que está garantida. Sim. Mas a minha opinião, mais uma vez, em linha com o que já disse, é um contrassenso aparente com os mais recentes notícias e opiniões, mas eu arriscava a dizer que o impacto ia ser zero. Eu não consigo entender onde é que esse impacto em si poderá ser positivo. Porquê? O capital em si não é o capital que vai dar financiamento. Não é uma fonte de funding, não é daí que a economia vai ser apoiada. O argumento que se pode utilizar é os bancos estão mais fortes, ficam mais fortes a níveis de rácios, de capacidade, etc. Mas aparentemente o que me parece a mim é que não é só uma questão de tornar os bancos mais fortes, mas também de compensação por aquilo que eles já deviam ter, por perdas nos balanços, etc. É uma operação só para a EBA ver. Não só para a EBA, quer dizer, a capitalização é necessária para manter os bancos em rácios saudáveis. Agora, e o argumento poderá ser um banco mais saudável a nível de rácios tem acesso a financiamento e aí sim o financiamento pode Poderá ser depois canalizado injetar para a economia. Mas a questão é, os bancos vão ter acesso a financiamento novo? Sem esse acesso a financiamento não é o facto de terem mais capital que vai resultar no imediato, pelo menos, ou mesmo no médio prazo, em injeções de funding na economia. Só com o BPI, BCP e Caixa temos qualquer coisa como 6.600 milhões de euros e o resto da banca. Outros bancos que vão precisar de ajuda externa. Vamos ter os 12 mil milhões suficientes para auxiliar a Banca Nacional? Dizer, Ou é o que há disponível e o resto que os bancos vão ter que descobrir sozinhos? Sem termos de dados técnicos, o que podemos aqui especular é que potencialmente esse montante, que há algum tempo atrás era dado como muito grande e com grande margem de folga, de manobra, agora teoricamente se extrapolarmos um pouco talvez não o seja. Mas quer dizer, há outros bancos que terão outros instrumentos, há bancos que não terão também tanta necessidade de capital, há bancos que de uma forma ou outra têm uma base acionista que de uma forma mais fácil, se bem que hoje não é fácil de todo ter acesso a capital, poderão financiar-se em grande parte. Eu acho que há outras alternativas, mais para um ou outro banco. Os bancos que vão recorrer à ajuda estatal vão conseguir ou vão ter, vamos olhar pelo lado do Estado, parece que vai haver um acompanhamento maior, ou seja, vão disponibilizar esta ajuda, mas vão também acompanhar mais de perto, e não queria usar a expressão de intervirem nos bancos, mas poderão acompanhar mais de perto os trabalhos dessas instituições, ou não? Nuno Amado dizia ontem que a gestão do BCP ia ficar intacta mesmo depois do pedido de 3 mil milhões. É este o cenário para a banca que recorrer à ajuda do Estado? Eu acho que, se nos recordarmos há algum tempo atrás, inclusivamente falava-se da intervenção e de membros da administração serem do Estado. Foi algo que a banca conseguiu resolver, por isso acho que na gestão do dia-a-dia tal pressão ou tal Não será sentida. monitorização não será tão sentida, mas que haverá alguma pressão a nível política de, caso, por exemplo, vamos supor aqui, de uma forma hipotética, que daqui a algum tempo, algumas semanas, alguns meses, não se vê nenhum efeito positivo a nível do financiamento para a economia portuguesa, a pressão política será, obviamente, de virem, às vezes estou a especular, estou a antecipar coisas, de virem para a imprensa e, por simplesmente, dizerem que a banca, o banco A, B ou C não está a seguir o acordo ou que tinha sido acordado. Isto, mais uma vez, é por especulação. João, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star, com a análise aos destaques do dia.